Hoje eu vou falar de uma cirurgia que eu amo e que é transformadora. Gente, olha, eu vou falar porque minha esposa fez e foi uma das cirurgias que mais transformou ela. Vamos falar de otoplastia? Mas antes da gente começar, eu quero que vocês sigam o nosso canal, ativem as notificações, tá? Para poder vocês receberem todo o nosso conteúdo. E compartilha, porque a cirurgia de orelha, gente, eu tenho certeza que você conhece alguém que vai ser muito importante esse conteúdo. Produção, roda a vinheta. Oi galerinha, tudo bem? Dr. Carlos Tágera aqui, cirurgião plástico de Teresina, Piauí. Hoje eu tenho uma coisa muito bacana para a gente conversar, um conteúdo muito especial. Uma cirurgia de orelha que nós acabamos de fazer. Mas vamos conversar de forma bem abrangente, eu vou usar aqui eu mesmo para a gente conversar e vou falar da minha esposa. Olha, o quanto a orelha pode te incomodar, não é? Tanto mulheres como homens, crianças, as orelhas podem acabar mudando o nosso comportamento, mudando às vezes moldando até nossa personalidade. Imagina ali, quando criança, 4, 5, 6, 8 aninhos, a turma, os colegas, aí começa aquela brincadeira que acontece, a gente sabe que acontece. E você vai começar a ficar retraído, você começa a ficar envergonhado, inseguro. Mulheres, doutor Carlos, eu nunca botei um rabinho de cavalo porque eu não gosto de ficar aqui com a orelha aparecendo, com aquela projeção. E aí a gente vai se moldando, a gente vai tendo hábitos, a gente vai ficando inseguro, ficando mais tímido e acaba que vai moldando nossa personalidade lá na frente, quando virar adulto. Quem sabe a gente se tornou uma pessoa um pouco mais insegura. A gente sabe o quanto isso influencia. Logo porque rosto, você se olha no espelho, é a primeira coisa que você vê, né? É aquilo que você vê. Bom, a gente não está aqui para julgar a dor, a insegurança, o problema de cada um sabe a dor que está sentindo, sabe o quanto aquilo que incomoda. E isso a gente tem que saber acolher, saber ouvir e entender. Óbvio que existem exageros. Doutor Carlos, quantas pessoas não colam a orelha com cola super bonde para poder ir para uma festa, para poder sair. Aí, doutor Carlos, eu quase morri de vergonha porque eu estava lá na festa e minha orelha soltou a orelha, soltou a cola. E isso vai te envergonhando, vai te deixando insegura, né? Isso acontece, é tão comum os nossos pacientes chegarem com esses relatos e nós temos uma cirurgia tão linda, tão transformadora, com resultados tão naturais que eu te digo, faça que vai valer muito a pena. É uma cirurgia super segura, mas eu vou te falar também o seguinte, faça com o profissional correto, faça com o profissional, com o cirurgião plástico, que sabe o que está fazendo. Porque cirurgias do rosto, o importante é a naturalidade. Não adianta a gente fazer uma coisa que fique estigmatizada, que todo mundo vai ver e vai dizer, ele fez cirurgia de orelha, vai ficar estranho. Não vai. Óbvio que as pessoas que te conhecem no dia a dia, as pessoas que convivem contigo, elas vão dizer, tua orelha tá melhor, tua orelha ficou bonita. Mas não para quem não te conhece, quando olhar já saber. Fez cirurgia. Não, ele vai dizer, que massa, tua orelha e tal, mas não vai saber que tu tem cirurgia, não vai ter traços de cirurgia. Tudo isso é muito importante. Vamos começar a entender um pouquinho da cirurgia? Vamos lá. Então, produção, olha aqui se eu tô com o rosto retinho aqui, vê se tá dando para identificar a minha orelha. Também, pessoal, é muito normal a gente ter assimetrias. Uma orelha às vezes é um pouquinho mais aberta, às vezes aqui em cima. Isso é normal. A gente tem assimetrias no rosto,
Eu, por exemplo, tinha desvio de septo. Então isso são coisas que são naturais. Doutor Carlos, minha orelha ela é muito para fora aqui, ela é muito grande, né? Porque a maioria das pacientes reclamam por causa do tamanho. Aí vamos entender igual como se fosse um papel. E eu estou puxando de propósito para vocês enxergarem que quando o papel está esticado ou ele está normal, ele não tem as curvas, ele não tem as dobras. Então aí vocês já imaginam como se eu pegando o papel e fazendo as curvas, eu vou diminuir o tamanho disso. Então, na imensa maioria das vezes, não se trata da orelha ser grande. Existe redução de orelha também. Mas o que se trata é desses formatos que nossa orelha tem essas curvas e vejam que a minha curva aqui da parte superior, ela é apagada. E se eu pego com o meu dedo aqui e se eu dobro minha orelha, aparece a curva nessa posição. Tá vendo? Olha que legal. Então, é o formato anatômico da orelha que vai ter um papel estirado, aí por isso que ela fica aberta. E que quando a gente molda durante a cirurgia, a gente vai dar essas curvas na cartilagem para poder moldar a nova orelha. É uma cirurgia muito simples, dura 1h30. É uma cirurgia que pode ser feita com anestesia local. Aí vai depender muito da nossa conversa, de entender nosso paciente, de ver como é o nosso paciente. Óbvio, uma criança não vai ficar quietinha. Uma criança não vai querer fazer uma cirurgia sentindo, vendo tudo. A anestesia local, ela vai tirar a dor. Mas é óbvio que você sente o mexer, o puxar e tal. Uma criança não vai deixar ficar quieta. Então vai precisar fazer uma sedação. Mas mesmo assim, é uma cirurgia que não precisa ficar internada e que vai ter alta no mesmo dia. Bom, nós vamos fazer todo o procedimento aqui por trás da orelha. Não vai ter cortes na frente. Nós vamos pegar esse papel que está reto, vamos fazer cortes na cartilagem e fazer a dobra. Então isso também é importante. Porque como eu cortei e fiz a dobra e moldei, tá? Não é só dar pontos. Não é só o Dr. Carlos deu um ponto aqui, dobrou minha orelha e deu ponto. Não é. Tu tem que cortar a cartilagem, moldar ela, fragilizar ela e dar o ponto. Porque aí, falar de uma forma leiga, né? Eu vou empenar a cartilagem, eu vou dobrar a cartilagem. Eu vou fazer essa curva na cartilagem e eu dou o ponto fixando. Esse ponto ele vai ser importante entre 45 e 60 dias, que é o tempo da nossa cicatrização. E com isso, cicatrizou, o ponto já não vai mais servir, não vai mais precisar, porque a cartilagem já cicatrizou e já tomou esse novo formato que a gente fez, moldou durante a cirurgia, certo? Então a gente faz tudo aqui por trás, a gente fragiliza a cartilagem, dá pontos para poder fazer o formato, as curvas. Olha que legal. Produção, me ajuda aqui, vê se está dando para ver como se fosse aqui um Y, ó. Ó, essa curvinha aqui. Depois vocês vão olhar em vocês e vão entender direitinho. Então tu tem uma perninha aqui e tem essa entradinha para cá. Então essa entradinha faria como se fosse um Y. E aí eu refiz o formato da curva. Beleza, existem situações que a orelha é projetada para fora e que a gente precisa retirar um pedacinho dessa parte para diminuir esse tamanho da concha, que a gente chama. Diminuindo o tamanho da concha, então imagina que são 4 dedos meus. Então eu faço um corte, eu tiro um pedaço e tirei esse dedo, pá. Aí eu junto os outros. Então eu diminui o tamanho da concha e além de tudo eu dou pontos para manter ela nessa posição aqui atrás. E vai ser a mesma coisa. E isso tem a ver com os cuidados da cirurgia. Então, durante aí 60 dias, não vai poder ninguém ficar dobrando, puxando e tal,
não pode quebrar esses pontos que foram dados, porque é o tempo que o corpo vai estar cicatrizando que ela vai pegar esse novo formato e vai fixar nesse novo lugar. Passou desse tempo, aí não tem mais perigo. Então, tipo, 3 meses, 6 meses, ela não volta mais, porque ela já se moldou daquele jeito. É só se cortar de novo, quebrar de novo, que aí ela voltaria. Massa, né? Quanto à dor. Gente, dor é uma questão que é sempre muito pessoal, muito de cada pessoa. Tem pacientes que fazem uma cirurgia, tem pacientes que fazem cirurgia de corpo tripla, fazem tudo e não sentem nem dor, não toma nem dipirona. Mas tem pacientes que fazem orelha e sentem muita dor, sentem muito incômodo. Então a gente tem que ir acompanhando isso, vai ser o nosso cuidado no pós-operatório, mas 3 dias, se for a parte mais chata. Fica um pouco inchado, fica o roxo aqui no pescoço, entre 10 dias. Mas para as mulheres, que até já viveu muito tempo cobrindo com cabelo, ninguém vai nem ver. E aí daqui a 15 dias, quando tiver com a orelha bem desinchada, bem bonitinha, que tu botar um rabo de cavalo aqui, ó, olha o resultado. E todo mundo já vai ver tua orelha nova. Massa, né? Vai estar toda bonitinha, desenhada, coladinha, só não vai poder puxar a orelha, tá? Tem que ter esse cuidado. E o outro cuidado que a gente pede é da questão do sol, porque como fica roxinho, então aí pelo menos 3 meses para não pegar sol e não manchar a pele. Combinado? A cirurgia de orelha é muito transformadora. Minha esposa, gente, ela já fez cirurgia de corpo e tal, fez várias coisas. E quando ela fez a cirurgia de orelha, vou contar aqui para vocês isso. No outro dia, quando a gente tirou o curativo, que ela se olhou no espelho, ela chorou na hora que ela viu. Ela chorou com o que ela viu. A orelha bem coladinha, o rosto. Tira essa sensação de comprimento lateral, de largura do rosto. Passa uma sensação de rosto mais retilíneo. Já pensou? É outra mulher. E homem, você, todo mundo, criança, é outra pessoa. Olha o quanto a pessoa vai se sentir segura, feliz, vai poder usar o cabelo que quiser e não vai ter que ficar se incomodando com a orelha. É liberdade e você merece isso. Concorda comigo? É uma cirurgia muito simples, que se te incomodar e se te atrapalhar aí 4 dias na tua vida, só isso. Dá para você fazer quase tudo. Com 15 dias dá para você malhar, tudo normal. Então, não fica sofrendo com isso. Vamos resolver. É uma cirurgia que vai te atrapalhar muito pouco e vai voltar a tua vida rapidinho, tá? Tem uns cuidados a mais que eu vou te ensinar dos curativos, do uso da faixa, mas bem simples que não te atrapalha no teu dia a dia. Combinado? Olha, antes de encerrar, eu tenho que te pedir, não esquece, por favor, dá um like no nosso vídeo, segue o nosso canal, ativa as notificações e compartilha. Sabe também aquele grupo das mamães do colégio, que aí vocês estavam conversando porque o filhinho da mamãe estava lá triste com uma coisinha que está acontecendo? Manda para ele, manda para a mamãe, que eu tenho certeza que ela vai ouvir essa história e vai resolver esse problema. É muito simples. Combinado? Beijo!